Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade aí, né, nas nossas aprendizagens. E como já devem ter percebido, hoje a gente vai falar sobre essa genialidade, né, sobre essa ferramenta de suma importância para a matemática chamada plano cartesiano, né? Esse é o protagonista da nossa conversa de hoje. E como muitos de vocês já sabem, o plano cartesiano ele é fruto da ideia de um francês chamado René Descartes, que em 1637, por volta desse ano aí, teve essa ideia brilhante de poder juntar numa única ferramenta geometria e álgebra. É aí que nasce aquilo que a gente chama lá no ensino médio de geometria analítica, né? Que futuramente vai ser a base para cálculo integral, cálculo diferencial, que vocês vão ver aí, dependendo do curso que forem fazer no ensino superior na faculdade. Mas vamos lá. Por que essa ferramenta, por que o plano cartesiano é de suma importância, né? Porque ela tem aí uma utilidade tão grande nos nossos estudos. Para início de conversa, o plano cartesiano ele é um sistema de localização, né? O que é que a gente localiza no plano cartesiano? A gente localiza pontos que podem ser algebrizados. Como assim, professor Márcio? Pontos que são representados por variáveis em algumas equações matemáticas, tais como x e y, como a gente vai ver daqui a pouco, né? De um modo muito geral, como nós já sabemos, o plano cartesiano é justamente esse sistema de eixos ortogonais. O que significa, professor Márcio? Eixos ortogonais, eixos perpendiculares, né? Eixos que se intersectam, formando 4 ângulos de 90 graus. Outra coisa importante, esse sistema de eixos ortogonais, né, eles dividem o plano em 1, 2, 3, 4 partes, que a gente chama de quadrantes. Outra coisa importante, os dois eixos ortogonais, né? Esse eixo horizontal e esse eixo vertical, eles também recebem nomes especiais. Lembram disso? Esse eixo horizontal, como vocês podem ver, ele recebe o nome de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo X. E o eixo vertical, né? Também, como vocês podem ver, recebe o nome de eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo Y. Queridos, tanto o eixo X, o eixo das abscissas, como o eixo Y, o eixo das ordenadas, são retas reais. O que o professor Márcio quer dizer com isso? Eu quero dizer que nesses eixos se localizam uma infinidade numérica, ou seja, todos os números que a gente conhece, os números reais, eles se encontram ou no eixo das abscissas ou no eixo das ordenadas. Detalhe, os eixos cartesianos, eles se cruzam sempre na origem. É justamente por essa razão que no eixo X, à direita do zero, nós temos os números reais positivos, enquanto à esquerda do zero, nós temos os números reais negativos. O mesmo ocorre com o eixo das ordenadas. Acima do zero, nós temos os números reais positivos. Abaixo de zero, os números reais negativos. Tudo bem? Outra coisa importante, como é que a gente enumera os quadrantes do plano cartesiano? Lembram? Sempre no sentido anti-horário, a partir do primeiro, que é sempre esse quadrante aqui, estritamente positivo. O que o professor Márcio quer dizer com isso? Que todos os pontos que estão no primeiro quadrante, eles apresentam abscissas positivas e ordenadas positivas. É justamente por isso, como vocês podem perceber aí, aquele lá é o primeiro quadrante no sentido anti-horário. Temos aqui o segundo quadrante, logo aqui embaixo o terceiro quadrante e ali à nossa direita o quarto quadrante. Tudo bem? Conhecendo um pouquinho aí sobre os dois eixos ortogonais e os quadrantes, por eles definidos, nós podemos localizar quaisquer pontos, que é o que a gente vai ver agora. Acompanhem com o professor Márcio. Isso aí, pessoal. Então, pensando nessa ideia, né, nesse conceito inicial
de sempre aliar a ideia de plano cartesiano ao conceito de plano de localização, olha o que o professor Marcos já fez aqui. Situou, né, em torno aí desse plano cartesiano vários pontos. Muito bem. Cada um desses pontos, cada ponto situado, localizado no plano cartesiano, ele é sempre representado por duas componentes, né? Que a gente chama de componente horizontal, a abscissa, e componente vertical, a ordenada. Queridos, esse par de informações, abscissa e ordenada, recebem o nome de par ordenado, né? Pares ordenados, na realidade, são informações numéricas que representam pontos, ora situados no plano cartesiano. Por exemplo, o ponto A, como vocês podem observar, né? Então, exatamente aqui, nós temos o ponto A. Esse ponto A, ele tem como correspondente ou componente horizontal essa abscissa 7 e essa ordenada 3. Então o ponto A, ele pode ser representado pelo par ordenado, como vocês podem ver aí, 7 e 3. Por que esse nome, par ordenado? Par, porque são sempre duas informações. Sempre duas informações. Ordenado, porque respeita a ordem, primeiro abscissa, componente horizontal, depois ordenada, componente vertical. Esse par ordenado, no caso aí, 7 e 3, também pode ser chamado de coordenadas. Só não confunda a palavra coordenadas com ordenada. Coordenadas são as duas informações, x e y. Ordenada são os elementos que pertencem aí ao eixo y. Bora lá. Olha só o ponto B, né? Quais são as coordenadas do ponto B? O ponto B, ele tem coordenadas x, 2 e ordenada y, 7. Então o par ordenado que representa B é 2 e 7. Pode ser 7 e 2? Não, eu tenho que respeitar a ordem. Primeiro abscissa, primeiro x, depois ordenada y. Belezinha? O ponto C. Onde é que está o ponto C? Está aqui no terceiro quadrante, pertinho do professor Marcos. O ponto C, quais são as coordenadas dele? Então ele tem x menos 2 e y menos 5. Como vocês podem ver aí, ele é representado pelo par ordenado menos 2 e menos 5. Belezinha? E o ponto D? O ponto D está aqui no segundo quadrante, professor Marcos. Qual é o par ordenado que o representa? Menos 6 no x e 4. Menos 6 e 4. E o ponto E, professorzinho? O ponto E está ali, no quarto quadrante. No quarto quadrante, quem é o x dele? 5. Quem é o y dele? Menos 3. Então ele é representado por esse par ordenado, 5 e menos 3. E o ponto F? Opa! O ponto F, assim como o ponto G, assim como o ponto H, eles têm uma característica muito importante, que eu peço que vocês prestem bastante atenção. Olha que graça! O ponto F, ele tem um x que vale 6. Olha aqui o pontinho F. Né? E quem é o y dele? O y dele vale 0. Então, as coordenadas do ponto F, ou o par ordenado que o representa, 6 e 0. O ponto H tem x menos 3 e y 0. Então ele é o par ordenado, menos 3 e 0. E qual é o par ordenado que representa o ponto G? X menos 8 e y 0, ou seja, menos 8 e 0. O que é que a gente nota de semelhante nos pontos F, H e G? Todos eles apresentam uma ordenada nula, um y igual a 0. E sabe por que isso acontece? Porque eles estão sobre o eixo das abscissas. Bora conversar sobre isso. Todos os pontos, todos, sem exceção, todos os pontos que estão sobre o eixo x, eles vão apresentar um x qualquer, mais um y obrigatoriamente igual a 0. Esse que a gente vai colocar ali, né? Um ponto genérico qualquer, então ele tem um determinado x, mas o seu y vale sempre 0, se ele estiver sobre o eixo das abscissas. Porque ele também pode estar sobre o eixo das ordenadas. É o que acontece aqui, por exemplo, com o ponto J, com o ponto K, com o ponto I.
né? IJK. Se a gente for olhar para o I, quem é o X dele? Tá aqui o pontinho, o X dele vale 0. E o Y dele, 9. Então o par ordenado que o representa é o par 0 e 9. Qual é o par ordenado que representa J? X, 0 e Y menos 4. Olha lá, 0 e menos 4. E o par ordenado que representa K? X, 0 e Y, 5. Então ele tem coordenadas 0 e 5. Queridos, o que é que esses três pontos têm em comum? Eles têm, professorzinho, abscissa nula. E sabe por que isso acontece? Porque eles estão sobre o eixo das ordenadas. Memorizem isso aí. Todos os pontos que estão sobre o eixo Y apresentam x igual a 0, tá? De um modo genérico, olha o que o professor Márcio fez lá para vocês. Quaisquer pontos que estão sobre o eixo das ordenadas, olha que graça, eles têm x igual a 0 e um y qualquer, ou seja, 0 e y. Tudo bem? Outra coisa importante, antes da gente avançar. Essas características importantes, elas não fazem parte somente dos pontos que estão sobre os eixos. Olha que graça! Todos os pontos que estão aqui no primeiro quadrante, eles têm x positivos e y positivos também. Então as características, aliás, a principal característica dos pontos que estão no primeiro quadrante, eles têm esse jeitão aí, mais. O que significa isso? X positivo, y positivo. E quem está aqui no segundo quadrante? X negativo e y positivo. Característica principal deles ali, menos e mais. Então se um par ordenado tem uma abscissa negativa e uma ordenada positiva, é porque esse cara está no segundo quadrante. Olha que graça! Característica principal dos pontos que estão no terceiro quadrante. Abscissa negativa e ordenada negativa. Então eles são do tipo menos. E por fim, quem está aqui no quarto quadrante, olha que graça, as abscissas são todas positivas e as ordenadas negativas. Característica principal deles aí, mais e menos. Fechou? Ainda sobre o plano cartesiano, o que o professor Márcio fez aqui? Eu te apresentei alguns pontos e nós determinamos o par ordenado que os representa, tá? Mas se a gente quiser localizar um ponto, o que eu faço? Uma ideia boa é a brincadeirinha de batalha naval. Por exemplo, olha só aquele ponto que eu estou dando lá para vocês, né? O ponto L, prestem bastante atenção. Quem é ele? Menos 6 e 3. Menos 6 e 3. Antes de mais nada, a abscissa negativa ordenada positiva, então ele está no segundo quadrante. Primeiro eu vou localizar aqui o menos 6. No eixo Y, o 3. Então esse ponto ele vai estar exatamente aqui. Tudo bem, queridos? Bem tranquilinho. Outra coisa importante, os pontos que estão sobre a origem, exatamente na origem, eles têm abscissa nula e ordenada nula. Qual é o par ordenado que os representa? 0, 0. Tudo bem? Mais uma informação importantíssima na hora que a gente for virar a página aí. Acompanhe. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aí, eu convido vocês a fazerem essa última análise comigo de identificar os pares ordenados que representam agora esses pontos que eu localizei aqui. Presta atenção e olha que interessante, tá? Vamos começar justamente pelo ponto N. Acompanhe com o professor Márcio. Esse ponto N aqui, ele tem abscissa 7 e ordenada 7. Então as coordenadas dele, 7 e 7. Assim como o ponto N, ele tem abscissa 3 e ordenada 3. Tá? Então as coordenadas dele, 3 e 3. O ponto O, que está aqui no terceiro quadrante, ele tem x menos 4 e y menos 4 também. Então eu tenho menos 4 e menos 4. E por fim, o ponto P, que tem abscissa menos 8 e ordenada menos 8. Ou seja, ele é o cara menos 8 e menos 8. Muita atenção! O que é que a gente nota em todos esses pontos que se encontram justamente sobre essa linha tracejada laranja, né? Você já deve ter percebido que em todos esses pontos
A abscissa, ela tem o mesmo valor que a ordenada. Isso sempre vai acontecer quando os pontos estiverem sobre essa linha imaginária, que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Bissetriz por quê? Porque ela divide esse quadrante ao meio. Lembra lá do início? Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então nós temos aqui um de 45 e aqui outro de 45. Realmente ela é uma bissetriz. Ela é uma bissetriz que corta o primeiro e o terceiro quadrante. Então a gente a batiza de bissetriz dos quadrantes ímpares. Memorizem isso. Todos os pontos que estão sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa será sempre igual a ordenada. Ou seja, esse sujeito aqui, né? Se ele tem uma abscissa x, quanto vale a ordenada dele? X também. Tudo bem, pessoal? A abscissa é sempre igual a ordenada. Ou, se você preferir, né? Para não confundir com esses termos, né? Abscissa, x, por exemplo, se ele tem uma abscissa igual a m, a sua ordenada vale m também. Belezinha? Por outro lado, nós temos esses quatro rapazinhos aqui, ó. O ponto T, o ponto S, o ponto R e o ponto Q. Você já deve ter percebido que, se essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares, essa verdinha aqui é a bissetriz dos quadrantes pares. É aquela bissetriz que corta o segundo e o quarto quadrantes. Tá, professor Marcos, os pontos que se localizam sobre a bissetriz dos quadrantes pares, eles também têm características especiais? Tem, olha que graça. O ponto T, ele tem uma abscissa menos 7 e uma ordenada mais 7. Então eu tenho aqui menos 7 e 7. E o ponto S, menos 5 e 5. E o ponto R, 4 e menos 4. 4 e menos 4. E o ponto Q, ele tem x7 e y menos 7. Se você está prestando atenção na minha aula, você já deve ter percebido que os pontos que estão sobre a bissetriz dos quadrantes pares, eles têm abscissa e ordenada de mesmos valores absolutos. Eu estou dizendo que o valor absoluto é o mesmo, mas os sinais são contrários, ou seja, para os pontos que se encontram sobre a bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa ela será sempre o oposto da ordenada. Então, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Se, prestem bastante atenção, se a abscissa dele, já que eu usei a letra M lá, vamos usar aqui a letra K. Se a abscissa dele é K, a ordenada dele vai ser menos K, ou seja, uma é sempre o oposto da outra. Belezinha? É isso, pessoal. O plano cartesiano é muito de boa, ok? Vamos virar a página aí e analisar alguns exemplos com o professor Márcio de aplicação. Bora lá. Ok, pessoal? Temos aí então esse primeiro exemplo, né? Que é uma belezinha, olha que graça. Ele diz assim: um ponto P tem coordenadas 2x menos 6 e 7. Vamos identificar isso aqui. Um ponto, algebricamente, ele é sempre representado por um par ordenado, um par de informações, uma abscissa e uma ordenada. Então, olha só, se esse par ordenado é dado por 2x menos 6 e 7, isso aqui corresponde à abscissa x. E isso daqui corresponde à ordenada y. Tá, olha que legal essa informação. Esse cara pertence ao eixo das ordenadas. Peraí, pertence ao eixo das ordenadas? Lembra? Se o ponto está sobre o eixo y, é porque o x dele vale 0. Então peraí, olha o que o Márcio vai escrever aqui para vocês. CP pertence a... Ele pertence ao eixo das ordenadas, então ele pertence ao eixo OY. É assim que a gente representa. O que significa OY? Eixo das ordenadas. Se o ponto P pertence ao eixo das ordenadas, então, o que é que a gente sabe? Que o x dele vale 0. A abscissa dele vale 0. Tá bom. Determine x.
Vamos que vamos. Se a abscissa dele vale 0 e a abscissa é 2x menos 6, então aqui eu vou botar 2x menos 6 igual a 0. Talvez, para facilitar para vocês, ao invés de botar x igual a 0, não tem problema nenhum. Olha o que o professorzinho vai escrever. A abscissa igual a 0. Quem é a abscissa? 2x menos 6. Agora é só alegria, né? Aqui eu tenho 2x igual a 6. X é igual a 6 meios, que vai dar 3 inteiros. Bem tranquilo, bem sossegado esse primeiro exemplo. Vamos ver mais um. Muito bem, pessoal. Nesse segundo exemplo, então, o que nós temos aí? O ponto M, 3K menos 10 e menos 5K mais 22, para tudo. Isso daqui é um par ordenado. Então, isso daqui é a abscissa, é x. Isso aqui tudo é ordenada, é y. Esse cara pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Espera aí. Se ele pertence à bissetriz, vou escrever se M pertence a quem? A bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares é aquela que corta o primeiro e o terceiro quadrantes. Eu a chamo de B1, 3. Bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, tá? Quais são as coordenadas de M? Antes de mais nada, se o cara pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a abscissa, ó que graça, a abscissa é igual a ordenada. Os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares têm x igual a y. Quem é a abscissa? 3K menos 10. 3K menos 10 igual. Quem é a ordenada? Menos 5K mais 22. Isso daqui é uma equaçãozinha onde eu consigo descobrir o valor de K. E é justamente isso que a gente vai fazer, porque obtendo o valor de K, eu consigo determinar quem é o par ordenado. Bora lá. Então eu tenho 3K, acompanhem com o professor Márcio, mais 5K é igual a 22 mais 10. 3 mais 5, eu tenho 8K igual a 32. K vale 32 dividido por 8, que vai dar 4. Então eu tenho K igual a 4. Agora a gente volta lá para determinar as coordenadas de M. Tá. Quem é a abscissa? Vou escrever aqui, ó. Quem é a abscissa de M? 3K menos 10. Então eu tenho 3 vezes 4 menos 10. 3 vezes 4 são 12. 12 menos 10, 2. Precisa descobrir a ordenada, professorzinho? Teoricamente não, porque se ele está na bissetriz dos quadrantes ímpares, a ordenada também tem que ser 2. Mas eu sou cabreiro, eu sou desconfiado, eu vou querer fazer. Quem é a ordenada? A ordenada é dada pela sentença menos 5K mais 22, ou seja, menos 5 vezes 4 mais 22. Menos 5 vezes 4, isso aqui dá menos 20. Devo 20, pago 22, me sobra 2. Então as coordenadas do ponto M, 2 e 2, é o sujeitinho que está aí na bissetriz dos quadrantes ímpares. Bem sossegado, né? Bem tranquilo. Espero poder ter ajudado vocês com essa retomada aí de plano cartesiano, essa invenção, essa ideia brilhante de René Descartes, né? Aliás, só para completar um pouquinho aí, né? Tudo bem que a gente dá todo o crédito para Descartes, mas se você for fazer uma pesquisa aí, você vai perceber que muito antes aí de 1637, um outro francês, né, chamado Pierre Fermat, né, Pierre de Fermat, né, já utilizava esse conceito de plano cartesiano em alguns estudos aí de geometria analítica, tudo bem? Mas vamos incentivar aí, né, o René Descartes, esse francês maravilhoso que aperfeiçoou essa ideia e hoje nos ajuda muito. Queridos, muito obrigado pela atenção e agora, bora fazer exercício.